dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Essa não é uma pergunta retórica. Eu realmente estou preocupado com você. Está tudo bem? Eu espero que sim. Que Deus abençoe a sua vida. Que aonde quer que você esteja, as misericórdias do Senhor o alcance. Sabe por que você ainda está de pé? Porque aquele que te guarda não dorme. Eu tenho hoje uma palavra vinda do trono da graça para você. Deus me manda dizer a você: você que me ouve, não desista. Sei que as coisas estão difíceis, que a luta parece não ter fim. Que levantar todos os dias, colocar um sorriso nos lábios, às vezes tem sido doloroso. Meu Deus, como você pensa estar complicado? Mas não desista. Vamos confiar então no Senhor? Meu irmão, minha irmã, persevere. As provações que muitas vezes enfrentamos são para nos aperfeiçoar, para receber a promessa, para receber as bênçãos do Senhor. Você crê? Você pode até acreditar, por causa da turbulência, que não é bem assim, pastora. Mas creia, pela fé, tome posse da palavra de Deus. Deus está abrindo um caminho para você, um caminho de excelência, porque será justamente aquele que você necessita. Meu querido irmão, minha querida irmã, já pensou o que Deus fez hoje por você? Já pensou que Deus fez hoje você me ouvir nesse exato momento? Será por quê? Eu creio que foi justamente para que você fosse abençoado, para que a sua fé seja renovada e que você volte a acreditar que Ele trará a providência. Por isso, não esmoreça, não desanime, levante a sua cabeça, em breve tudo mudará. Tome posse dessa palavra e sinta a vitória chegando em sua casa. Deus abençoe sua vida. Fique ligado no mistério e ouça essa oração até o final. Será forte, será de bênção. Deus trabalhará em seu favor e entrará em todas as áreas da sua vida. E onde houver necessidade de regeneração, transformação, Ele agirá. Creia somente. Hoje, agora, nesse exato momento, antes de nós orarmos como é de costume, eu tenho uma palavra de Deus para você. Amém? Eu quero que você analise bem o que eu vou dizer a você da parte de Deus hoje. É algo que mexe muito profundamente com todo o nosso ser. Quem nunca sofreu decepção? Você sabe o que é decepção? Você sabe lidar com ela? A decepção. A decepção é um sentimento horrível, não é verdade? A decepção é um sentimento que aparece em alguns momentos da nossa vida e na nossa caminhada de fé e tenta nos dominar e muitas vezes consegue. É o sentimento de tristeza, de descontentamento, de frustração, de um determinado fato que a gente esperava ansiosamente que fosse feito e realizado de um jeito, mas que não foi. Esse fato, ele aparece de uma forma que praticamente vem representando o mal e gera em nós uma desilusão, uma decepção. A decepção. A decepção, ela traz desesperança, ela nos desaponta, ela traz desengano e a gente fica totalmente desiludido. Não que nós devemos estar iludidos, mas às vezes a expectativa que nós temos em relação ao outro, até certo ponto, nos faz bem. Por que até certo ponto? Quando essas expectativas são supridas, elas nos enchem de ânimo. O que não pode acontecer é de nós acreditarmos que elas sempre serão supridas. Isso não pode acontecer. Hoje, nós usamos essa palavra, decepção,
para designar a forma como nós nos sentimos em relação ao outro, quando este outro, de alguma forma, não atende àquilo que nós desejamos. Os desapontamentos amorosos, familiares, desapontamento entre amigos, seja amigos íntimos ou colegas de trabalho, normalmente causam em nós situações imprevistas e nos levam assim ao mais profundo desapontamento. Quem dentre nós já não se decepcionou com alguém? Sabemos que a decepção faz parte da vida de cada um de nós, apesar de nós não estarmos preparadas muitas vezes para ela. Decepcionar-se, na verdade, é deixar-se surpreender pelo comportamento de alguém de quem nós esperávamos uma outra atitude em uma determinada situação e isso não aconteceu. Quando uma pessoa age fora do que nós esperamos dela, ficamos profundamente decepcionados. O oposto ocorre quando elas agem conosco dentro do padrão previsto dela. Aí não há surpresa, não há decepção. Por quê? Porque nós não estávamos esperando nada de novo. Quando somos decepcionados, precisamos fazer uma análise dos nossos pensamentos, pois o nosso interior ele conspira contra nós. Nosso interior nos enche de pensamentos horrorosos, nos deixando ausentes de pensamentos felizes. A nossa mente trabalha contra nós. O que costuma nos dominar nesses momentos, nos perturba, nos tira o sono, são sempre sentimentos desastrosos. São sempre sentimentos negativos e cheios de desesperança. Devemos trazer à memória, como de Jeremias nesses momentos, o que nos traz esperança. Mas trazer à memória aquilo que nos traz esperança no momento de desapontamento, de desalento, é fácil? Claro que não. Claro que não. Trazer à memória as coisas boas quando estamos transbordando de pensamentos negativos é uma tarefa árdua. Por isso, o modo como lidamos com a decepção, ela vai sinalizar ou não o nosso nível de maturidade, de experiência. Quando somos decepcionados, precisamos fazer uma análise profunda, repito, de como nós estamos pensando, como nós estamos sentindo. Pois o nosso interior ele não pode conspirar contra nós ao ponto de nos tirar a alegria da vida, ao ponto de nos travar e nos prender numa cela onde nós não queremos ver, conversar ou nos relacionarmos de nenhuma forma possível com a outra pessoa. Mesmo decepcionados, nós precisamos ficar atentos a esse tipo de comportamento. Porque, na real, nós não estamos sós. É só um pensamento distorcido no momento da dor. A palavra de Deus nos revela que Jesus está sempre ao nosso lado. Então, vamos entregar a Jesus as nossas expectativas, os nossos anseios, ao invés de entregar ao outro? Jesus passou por decepções. Jesus suportou tudo e venceu o mundo. A Bíblia, ela está repleta de decepções entre pessoas. Pasmem, até mesmo pessoas com Deus. Algumas decepções descritas na palavra de Deus marcam as nossas vidas, pois essas personagens bíblicas nos trazem a sua experiência. Elas podem nos auxiliar. Samuel era um profeta, sacerdote e juiz da nação de Israel. Ele fazia tudo por esse povo. Mas mesmo assim, depois de tanto serviço prestado aos israelitas, eles pediu a Samuel que escolhesse um rei que não fosse nem Samuel, nem os seus filhos. Você já imaginou o que causou isso no coração de Samuel? Uma vida dedicada a um povo, no serviço, no exercício da profecia, no exercício sacerdotal e
como juiz e o povo achou que ele era incapaz de governar e pediu um rei? Isso gera decepção ou não gera? Pois é. Esse pedido do povo deixou Samuel totalmente decepcionado. As palavras que o povo disse ainda ofendeu ele, foram dolorosas. Olha o que eles disseram. Vê, você já está velho. Ou seja, quantas vezes nós somos usados, quando não temos mais serventia? Descarta. Eles disseram, você já está velho, os teus filhos não andam nos teus caminhos. Então vai, escolhe um rei para nós, para que nos governe e nos dê o quê? O mesmo tipo de governo que tem as nações ao nosso lado. Isso está em 1 Samuel, no capítulo 8, no versículo 5. Deus falou com Samuel e trouxe a ele um conforto. Deus falou para Samuel, não se preocupe, esse povo não está rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim. Samuel era um homem de Deus, profeta, sacerdote. Duas funções espirituais, profeta e sacerdote, só uma função política e social, que era juiz. E o povo rejeitou, ou seja, o povo rejeitou o próprio Deus. Então, Deus também estava decepcionado. Nós vemos também o apóstolo Paulo. Ele teve várias pessoas que foram com ele fazer as suas missões. Algumas dessas pessoas o abandonou, infligindo muito sofrimento para o apóstolo. Você imagina, você está numa obra missionária, contando com o seu amigo de missão, contando com a sua congregação para enviar dinheiro para a missão, para te ajudar no campo missionário, e nada disso acontece. Isso é frustrante, isso é decepcionante. Eu já passei por isso. É muito triste. A Bíblia registra também histórias de decepções dirigidas ao próprio Deus. É verdade. Mas essas histórias quase tiveram um fim trágico. Exemplo disso, o profeta Jonas. Deus mandou ele levantar e ir para a cidade pregar o evangelho, e ele foi para outro lugar. Por quê? Porque ele não gostava do povo que Deus mandou ele pregar. Depois que ele tentou fugir, Deus fez com que um peixe grande o engolisse. Ele teve que aceitar as ordens de Deus. E quando ele voltou, para sua decepção, aquele povo aceitou a mensagem da parte de Deus e se arrependeu. Mesmo depois de corrigido por Deus, ele preferiu nutrir em seu coração a decepção de Deus ter salvado um povo tão pecaminoso como aquele. Quantas vezes nós ficamos decepcionados quando Deus resolve abençoar alguém e não a nós, porque afinal de contas eu sou perfeita, não é verdade? Eu me lembrei agora há pouco de uma situação, Nós mulheres solteiras na igreja, a gente sofre. E muitas vezes nós nos decepcionamos. Eu digo nós porque eu não posso me isentar, apesar de da experiência que eu vou lhe passar agora não fazer parte da história, mas eu convivi com as pessoas que fizeram. Tinha um jovem na congregação, bastante promissor, presbítero, visionário e solteiro. Homem solteiro na igreja, da idade das solteironas, é cobiçado, é perseguido, e as mulheres depositam nele todas as expectativas de matrimônio. E com ele não foi diferente. No entanto, ele era um homem de Deus e pregava, ia ganhar almas, e ele ganhou uma alma. Ele tirou essa alminha lá do prostíbulo, ganhou ela para Jesus. E aí ele não só ganhou ela para Jesus, ele casou-se com ela. Agora você imagina a frustração dessas mulheres solteiras, boa parte delas nunca conheceu o homem, achou que foi um despropósito, uma falta de respeito para com elas, mulheres de Deus que estavam ali de joelho esperando por ele, e ele foi pegar uma Jezabel no mundo. A mesma coisinha aqui, a decepção de Jonas, e vai nutrindo isso dentro do seu coração e vai trazendo desgraça para a sua vida. Por quê? Porque se colocou numa expectativa, num patamar tão alto, tão perfeito, de que seria a esposa perfeita do rapaz, e quando esse não escolhe a decepção, arrebenta. E a cura demora. O processo de cura da decepção é demorado, porque exige de nós, os decepcionados,
que você também foi decepcionado e eu também. Existe perdão do outro. E isso é difícil porque a gente remói as lembranças. Principalmente quando você convive no mesmo ambiente da pessoa que te decepcionou. O que custa para nós entender é que fomos nós que agimos de maneira equivocada, porque fomos nós que depositamos no outro aquilo que nós queremos. O outro não é obrigado a suprir as nossas necessidades. O outro não é obrigado a atender às nossas expectativas. Não sofra por isso. Aprende. Olha, para você pode parecer simples e até boba, mas eu vou te contar também outra história. Por ser solteira, eu sempre orei, né? Pedindo o esposo como todo mundo. Colocando detalhes disso, detalhes daquilo. Pedindo casa, colocando detalhes da casa. Isso é até bom, até certo ponto. Mas eu nunca na minha vida desejei, por exemplo, ter uma matilha de cães. E do nada me vi aqui em casa com uma cachorra parindo dentro da minha casa. Ela pariu e 5 filhotes. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Bom, uma delas, que eu nomeei por Nina Simone, andava atrás de mim o tempo inteiro. Mesmo não conseguindo andar direito, ela ficava correndo atrás de mim. Eu falei, com essa eu vou ficar. Essa eu fico com ela. A outra estava com a patinha deficiente. Falei, essa aqui não vai sobreviver ao mundo lá fora sozinha, então não vou deixar os outros cuidar, vou ficar com ela. E fiquei. Então assim começou a minha grande criação de animais, porque hoje eu possuo 5 cadelas em casa. E essas cachorras preencheu a minha vida de uma forma tão maravilhosa que o Espírito Santo falou no meu coração, porque só pode ter sido o Espírito Santo de Deus. Eu não pedi, eu jamais teria pedido, eu jamais conseguiria descrever a Hannah, que é a outra que eu fiquei, eu jamais conseguiria descrever a Nina em toda a sua plenitude. Quando a Nina anda, com o jeitinho dela todo requebrando, o meu coração enche de alegria. Quando a Hannah boceja, o meu coração enche de alegria. Então o que eu aprendi com isso? 2 coisas. Eu não preciso pedir para Deus aquilo que vai me fazer bem, porque Deus já sabe. É aquela ideia, eu, Senhor, sei os pensamentos que eu tenho a seu respeito. Deus sabe mesmo. 2 coisas eu aprendi. Eu não preciso detalhar nada para Deus, que Ele vai me dar exatamente aquilo que eu preciso e que me fará feliz, que vai preencher as minhas necessidades. Outra coisa que eu aprendi, que elas não precisam fazer nada para encher meu coração de alegria. Por quê? Porque eu acreditava que eu precisava fazer coisas miraculosas para que Deus se alegrasse de mim. Então, quando eu vejo a Nina andando, só o fato dela andar me faz feliz. Quando eu vejo a Hannah bocejando, só o fato dela bocejar me faz feliz. As 2 dormem comigo na cama. Quando a Hannah encosta em mim e eu afasto um pouquinho, ela volta a encostar. Isso me faz feliz. Então, ela sendo o que ela é, me faz feliz. Eu aprendi 2 coisas. Não preciso descrever nada para Deus me dar algo que vai me fazer bem. E eu não preciso fazer nada mirabolante para Deus me amar. Só o fato de eu ser filha é o suficiente para Ele me amar. Ele olha para Kenny e fala assim, nossa, Kenny está estudando a minha palavra, que lindo, né? Nossa, a Kenny está andando, que andar lindo, porque é assim que eu falo da Nina. E a palavra de Deus fala que se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus? Então se eu sou má, eu olho pra Nina e acho linda, ela enche meu coração de alegria só de vê-la andando, que dirá Deus que é perfeito ao olhar para mim e para você. Você já passou para pensar nisso? Vimos outra pessoa lá então, voltando ali a nossa lição, decepcionados. O discípulo Judas também ficou decepcionado com Jesus. Judas ficou decepcionado com Jesus, assim como Jonas ficou com Deus, né? Judas ficou decepcionado, por quê? Porque ele esperava um Messias político, aliás, a maioria da nação de Israel esperava isso. Esperava um rei de guerra como Davi, uma pessoa cheia de sabedoria em política como Salomão e rico como Salomão. Aí vem quem? Vem um homem filho de um carpinteiro, uma manjedoura, humilde, pobre de Marredeci. É decepção demais para as pessoas, não é? É decepção. Como o Messias, o Filho de Deus, nascer lá no estábulo, na estrebaria, no meio do feno? Não. Não é esse o Messias que nós esperamos.
Então o que Judas fez? Traiu Jesus e entregou ele. O beijo público que Judas deu no Senhor selou a decepção que estava lá dentro do coração dele acerca das expectativas que ele colocou no Senhor Jesus Cristo. E ele acabou vendendo o Senhor. Por quê? Esse não é o meu Deus, esse não é o Messias, o desejado, o esperado das nações. As decepções dessas personagens bíblicas, elas nos auxiliam a fazer uma análise profunda nos motivos que nos levam a ficarmos decepcionados, seja com o outro, seja conosco e seja com Deus. Ele nos leva a perguntar: então, o que te levou à decepção? A decepção só assola aquele e aquela que se arriscam a compartilhar de si com o outro de maneira mais estreita. E isso é bom, não é ruim, é bom. Quem não quer se decepcionar, quem pensa, não, eu não vou decepcionar nunca na minha vida, não deve se relacionar. E será que nós conseguimos viver sem relações? Não conseguimos, não há hipótese nenhuma da gente viver sem se relacionar com o outro. E sabe por quê? Porque Deus nos fez seres relacionais. Tudo que Deus construiu, ele falou assim, é bom. Mas quando ele viu Adão sem uma pessoa, uma personagem para se relacionar com ele de forma idônea, ou seja, do mesmo patamar, no mesmo grau de consciência e sentimento, ele falou, não é bom. Então, eu e você estarmos sozinhos não é coisa boa, não é coisa que o Senhor desejou para nós. Deus nos fez seres sociais e, como tal, existe em nós uma necessidade intrínseca que nos vai impulsionar sempre a buscar relacionamentos. Pasmem, ainda que nós estejamos magoados, ainda que nós estejamos decepcionados, esse desejo pulsa no nosso ser, o desejo de buscar o outro para relação, seja uma relação conjugal, seja uma relação com os nossos amigos, seja uma relação com os nossos familiares. Nós sempre vamos tentar de alguma forma. E a forma como nós tentarmos, vez após outra, é que vai trazer toda a diferença para as nossas vidas. Essas tentativas serão positivas ou negativas. Não há como anular em nós esse desejo, esse querer, essa vontade por relacionamentos. O problema é que ainda não sabemos como nos relacionar de maneira saudável com o outro. Por isso, nós precisamos aprender e verificar como nós nos comportamos nessas relações. Sim, porque a decepção, ela parte primeiro de nós, da expectativa que nós depositamos no outro. A nossa visão distorcida sobre a natureza humana nos leva à decepção, pois nos esquecemos que decepcionar faz parte da condição humana. Devemos nos lembrar que em nós não há bem nenhum. Segundo o apóstolo Paulo, lembra lá? O que Paulo fala? Há uma lei em mim que produz as seguintes características. Quando eu quero fazer o bem, o mal eu já fiz. Isso está intrínseco na natureza humana. Nós produzimos essas características, o desejo do bem, mas infelizmente fazemos em boa parte o mal. A razão disto é que todos nós, seres humanos, nos desviamos da presença do Senhor lá no Éden. Nos tornamos, juntamente com Adão e Eva, inúteis na prática de realizar o bem sempre. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer, diz Romanos no capítulo 3, versículo 12. Por pior que sejam essas afirmativas, infelizmente elas são verdadeiras. Mas não se desespere, Jesus transforma, Jesus instrui, Jesus trabalha no nosso coração e nos auxilia nas nossas relações. Eu creio, e você? Pelas Escrituras, somos ensinados a precisar de nos relacionarmos com os outros seres humanos, inclusive para que nós possamos crescer. Crescer enquanto indivíduo social, emocional, psicológico e espiritual. Mas não somos levados a confiar nos seres humanos da forma que nós confiamos. A palavra de Deus nos diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz do homem mortal a sua força.
O que é isso? É para mim desistir, não botar nenhuma confiança? Não, é depositar essa expectativa 100%, como se essa pessoa estivesse no mesmo patamar que Deus. Não, Deus quer que a gente confie, mas não é essa confiança exacerbada. Ou seja, não devemos esperar demais das pessoas. Por quê? Por causa da natureza humana, a decepção é produto natural nosso. A decepção é produto natural da humanidade. Manter expectativas altas em relação ao outro nos fará constantemente vítimas da decepção. E o que é pior, vítimas por escolha. É certo que todos nós temos esse desejo de pertencer. Todos queremos nos relacionar. E, se possível, queremos ser sempre servidos, afagados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Queremos que elas nutram por nós os anseios que nós depositamos nela, as expectativas que nós depositamos nela. Ok? Mas isso não acontece sempre. Algumas vezes, algumas raras vezes isso vai acontecer. Há pais, exemplo, que esperam de seus filhos, e há filhos que esperam demais de seus pais. Há esposas que esperam demais dos seus esposos, e há esposos que esperam demais de suas esposas. Há empregados que esperam demais do patrão, e há patrão que espera demais em seus empregados. Enfim, uma cadeia de expectativa tão elevada, tão alta, que o objeto dessa expectativa jamais vai conseguir alcançar. E por estar tão alta, mas tão alta, a queda vai ser violenta. E de quem vai ser a queda? De quem nutre a expectativa. Quem nutre a expectativa será esmagado. Por quê? Porque se alimentou de fantasias sobre o outro. Não é uma boa ideia nos alimentarmos de ilusões em relação a ninguém. A expectativa exacerbada, ela é mãe das frustrações. Ou seja, quanto maior a altura, quanto maior a expectativa, maior será a queda do indivíduo. Não podemos esperar que o outro, mesmo que seja bem íntimo de nós, supra o que, por definição, não pode suprir ou não quer suprir só porque nós queremos, só porque nós desejamos, só porque nós necessitamos. Isso não é egoísmo? Isso não é narcisismo? Fica a reflexão. A Bíblia, como sempre, nos dá uma lição valorosa sobre isso. Jesus, lembra lá dos 10 leprosos? Curou os 10. Quantos voltaram para agradecer? Quantos? Somente um. Infelizmente, o sentido de gratidão é uma exceção espiritual. A maioria das pessoas, e aqui eu estou falando para nós que somos irmãos em Cristo Jesus, não lembramos de agradecer. O que é agradecer? Reconhecer e validar o que o outro faz por nós. Isso é uma exceção, não um comportamento natural no nosso meio cristão. E isso, para mim, é trágico. Eu quero ser como aquele leproso que voltou para agradecer. E você? Quando somente um dos 10 leprosos que foram curados voltou para agradecer, Jesus, que conhecia a alma humana, mostrou aos seus discípulos o que é a natureza humana. Ele disse em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, no versículo 17. E respondendo, Jesus disse: não foram 10 os que foram limpos? E aonde estão os 9? Aonde estão os 9? A vontade de Deus, irmãos, é que todos nós sejamos gratos. O mesmo aconteceu com o profeta Samuel, que serviu a nação inteira de Israel. Ele esperava ser reconhecido pelo seu trabalho e o que ele teve foi o quê? Rejeição. Ele foi descartado por ser velho. O que Deus deseja de nós está expresso nas Escrituras. Ele nos aconselha, Ele nos pede para fazermos o bem sem olhar a quem. Por quê? Quando a gente faz o bem, quando a gente olha para o outro, a gente não deposita as nossas expectativas desta forma que nos leve depois à decepção e à frustração, que nos carrega aí a
um punhado de outras tristezas e angústias mais. Sabe aquele bem que nós fazemos para as pessoas e não perguntamos o nome, o endereço, o credo, o status, a ideologia? Sabe esse bem? Pois é exatamente esse que Deus deseja de nós. Nós devemos fazer desinteressadamente tudo, pois essa é a única maneira de jamais sermos decepcionados. Devemos buscar relações, com certeza, mas não devemos esperar sempre que essa pessoa seja grata, não devemos esperar sempre que aqueles que têm algo contra nós venham conversar conosco. Meu Deus, isso se acontecer, levanta a mão ao céu e dá glória a Deus, que isso aí é um milagre. Não vem esperar que o indivíduo que te magoou venha ter com você para buscar entendimento. Isso é bonito na psicologia. Quando você senta lá com o psicólogo, ele fala: olha, se você magoar alguém, para e conversa com o indivíduo. Amados e amadas, infelizmente, no nosso meio cristão, há uma pregação só que você tem que liberar perdão, que as pessoas esqueceram de pedir perdão. E não, pasmem, não é novidade a pessoa que magoa o irmão ainda exigir perdão. Ei, toma vergonha na cara. Me desculpe. Você magoou alguém e ao invés de pedir perdão e mudar de direção, você exige ser perdoado? Filho inútil, filho de Belial, servo de Satanás. Falo sem medo de errar. Meu querido, se alguém te magoou e está exigindo perdão de você, e o seu coração está magoado e ainda não conseguiu liberar perdão, você não vai perder a sua salvação por isso. Converse sinceramente com o Senhor. Converse de coração aberto e conte tudo para Deus. E entregue essa pessoa para Deus. Não entregue desejando o mal para ela. Não precisa desejar o mal para ela. Ela já plantou o mal, ela vai colher o mal. A palavra de Deus no livro de Oséias fala: quem planta vento, colhe tempestade. A semente que esse indivíduo está plantando é ruim. É tão ruim que as escrituras lá nos evangelhos falam o seguinte: se você for levar dinheiro que muitas vezes a pessoa não está animada a mostrar na congregação, vou levar dinheiro na casa de Deus, se você lembrar que você pecou com seu irmão, não entrega esse dinheiro não, volta e pede perdão. É você ir lá e pedir perdão. Não, mas hoje a gente virou uma pregação tão grande: libera perdão, libera perdão. É fato que nós temos que liberar perdão, ok. Agora vamos pregar também: peça perdão, entre em reconciliação com seu irmão. Não é isso que fala? Largue lá, reconcilia com seu irmão e depois você volta e dá a oferta. Mas esqueceram que é dar a oferta perante o Senhor, a oferta de forma financeira, a oferta de louvor perante o Senhor, sem se reconciliar com seu irmão. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul desobedeceu a Deus e sacrificou ao invés de obedecer. E o que Deus fez? Retirou tudo dele. Ele perdeu, Deus ia confirmar o trono dele na descendência dele, e por desobediência a bênção não chegou. Será que a bênção que você espera ainda não chegou porque há necessidade de reconciliação? O Espírito Santo de Deus está falando aqui. O Espírito Santo de Deus está falando. Tem gente que está me ouvindo, que está todo magoadinho, mas nunca pediu perdão para ninguém. Ei, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 12, disse: aquilo que você quer que os outros façam com você, faça você primeiro. Ore a Deus para te dar coragem, vai lá e peça perdão. A vontade de Deus está expressa nas Escrituras, e é isso que Deus quer. Amém? Amém, irmãos? Voltando lá. Não devemos esperar, não devemos mesmo manter expectativa de que aquele indivíduo que nos magoou volte para buscar entendimento para conosco. Quem sabe quando isso vai acontecer ou se acontecerá. Para que você não fique desanimado, eu já tive 2 situações em que eu fui humilhada publicamente. Uma, 3 dias depois, o indivíduo publicamente me pediu perdão. A outra, demorou 30 anos para a pessoa reconhecer e pediu perdão. Então, sossegue o seu coração. Porque sofrer 30 anos esperando a pessoa vir te pedir perdão é muita expectativa, é muita frustração. Para anos e anos e anos e anos carregados com seu coração de mágoa, tristeza, ódio e rancor. Não faça isso com você. O tempo de reconciliação vai chegar.
alguém te magoou, espere no Senhor, entregue para Deus e esquece. Amém? O padrão humano de tratar as coisas é dessa maneira. Isto pode nunca acontecer e nós não podemos viver em constante expectativa, pois essa expectativa constante ela vai trazer desgastes emocionais, psicológicos e relacionais. A gente vai ficar com medo de nos relacionarmos com o outro. Essa natureza humana, tudo isso é normal. A Bíblia fala que os seres espirituais discernem espiritualmente, os seres naturais naturalmente. Se alguém ainda não te pediu perdão, ou se alguém ainda não liberou perdão, é porque um ser natural não é espiritual. E o ser natural é isso mesmo. É o de nos condenarem sem nos dar a oportunidade de defesa. E se possível for, nos frustrar e nos decepcionar cientes do que está fazendo, porque acredita que nós merecemos. E não se deixe magoar por isso. Não será normal no mundo de desculpas que mais parecem ofensas e exposições desnecessárias do que realmente um pedido de desculpas. Já ouvi na congregação coisa do tipo, numa plena Santa Ceia, quero pedir desculpa para a irmã, contou o problema todo, irmã, expôs o que elas passaram. E depois complementou, você tem que me aceitar, irmã, porque eu amo desse jeito mesmo. Esse é meu jeito de amar e você precisa se acostumar com isso. Outra que eu ouvi, eu não quis ofender você, não quis ofender você, você que é muito frágil, muito mimimi, mas esse é meu jeito de ser, mas se eu te ofendi eu peço perdão. Como assim? Primeiro tá com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Vai morrer e vai levar todo o seu corpo pro inferno, viu, meu querido? O segundo, não quis ofender? Como assim? Ou você ofende ou você não ofende. Ou se muda na hora de pedir desculpa, ou fique calado. Porque expor as pessoas na frente da congregação, para que todo mundo pense que você é boazinho, que você pediu desculpa e na realidade suas palavras estão ofendendo muito mais do que pedir desculpa, é melhor que você fique em silêncio. Ou se muda e se passa a ser uma pessoa melhor, ou não. Não há meio termo. A palavra de Deus fala que pecado lá vem do grego, armatia. O que é armatia? Errar o alvo. Esses pedidos de desculpa continua sendo armatia, continua sendo um erro de alvo. Por quê? Você não está se reconciliando com o seu irmão, você está acrescentando mais uma flecha de mágoa, de tristeza no coração dessa pessoa. Peça a Deus para te ensinar a pedir um perdão como deve ser feito de acordo com as Escrituras. Amém, meu querido? Amém? Eu sei que a palavra está sendo difícil. Pode falar, pastora, mas que palavra pesada. É verdade, minha querida. Eu sei, eu já ouvi essas palavras e a minha natureza humana também não quis aceitar quando eu ouvi. Mas com o tempo eu percebi que são palavras que devem ser ditas, são palavras que devem ser ouvidas e nós devemos aprender para que nós não venhamos chegar até Deus arrastando e sofrendo, irmãos. Para que nós possamos viver uma vida plena de abundância com o Senhor, como diz as Escrituras. Amém? Então, meu amado, minha amada, não se iluda. Assim como nós sofremos decepção, nós também fazemos o outro sofrer por decepcionar essas pessoas. Muitas vezes nós pensamos que nós somos incapazes de cometer decepção com o outro. Eu não faria o que a pessoa fez comigo. Será? Será que isso não é um grande engano, seu, um alto engano? Nós temos o dom de ferir tanto quanto o outro nos fere. Principalmente se já passamos muitas coisas dolorosas e nós não fomos curados. Por exemplo, um homem ou uma mulher, quando já passou por um relacionamento doloroso e muitas vezes traumático, demorará a voltar a se relacionar novamente. E quando isso acontecer, vai ser tão cheio de ressalvas, mas tão cheio de ressalvas. Eu gosto de fulano, mas eu vou ignorar. Eu vou ignorar até eu perceber se eu posso investir. Por quê? Porque o medo faz isso. Ele demorará a voltar a ter confiança no outro.
E quando ele vai voltar com receio de sofrer, vai voltar com receio de entrar nessa relação de cabeça, ele vai entrar nela de maneira fria e indiferente. E aí, irmãos, pode gerar mais transtornos. Por isso a necessidade de nós sermos curados. Precisamos que o Espírito Santo de Deus venha nos convencer, primeiro, que nós somos agentes que decepcionam e que nós somos decepcionados e que essa decepção está acabando com o nosso coração. Quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nosso processo de cura começa e nós precisamos ser curados. Precisamos ser curados para podermos nos relacionar com o outro, para não causar dor, a mesma dor que nós sofremos. Não podemos nos enganar. Sabe por quê, meus amados, minhas amadas? Muitas vezes, a forma como nós vemos a nós é assim: eu sou gentil, eu sou grata, eu agradeço sempre, eu trato todo mundo com gentileza, eu paro sempre para esclarecer os motivos quando eu entro em desavença, antes de julgar o outro. Será que nós fazemos isso mesmo? Será? E é por pensar assim de nós mesmos, né, que nós somos bons, né? A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, mas o fogo é eterno para o outro, não é verdade? Será que nós somos assim mesmo? Que nós não estamos enxergando a nós mesmos como possuidores de uma habilidade tão extraordinária que é incapaz de ofender? Que é incapaz de decepcionar? Será? Amados e amadas do Senhor, precisamos pedir a visão de Deus sobre nós. Que o Senhor venha colocar nos nossos olhos uma gota do sangue de Jesus para que a nossa visão seja purificada. Precisamos ter a visão adequada da nossa natureza humana, inclusive para evitar decepção e autodecepção, engano e autoengano. Nós não somos perfeitos. Somos como a nação de Israel, que recusou a Samuel. Somos como Jonas, que Deus muitas vezes quer que a gente vai ajudar alguém, a gente não vai porque a gente não gosta daquela pessoa, não é verdade? Somos como Davi com Saul. Saul ficou decepcionado por não louvarem a ele. Quantas vezes a gente quer que as pessoas reconheçam o nosso valor e essas pessoas não reconhecem, a gente fica decepcionado e passa a nutrir inveja por essas pessoas. Nós somos assim, agentes de decepção. Nós precisamos orar a Deus para nos dar discernimento, para que nós possamos enxergar os nossos próprios enganos, pois o pior engano é o autoengano. Assim sendo, quando nós orarmos pedindo isso, nós nutriremos menos expectativas sobre o outro e não deixaremos que esse outro também nutra expectativas sobre nós. Seremos mais tolerantes porque nós também falhamos. Nós falhamos, porque também, se nós não vigiarmos, seremos agentes de decepção. Se não nos tornarmos sábios e mudarmos nossa forma de enxergar a vida, a decepção nos alcançará de forma avassaladora e fará um enorme dano em nossas vidas, seja nós como agente de decepção ou seja nós como alvo da decepção. Entende, irmão, o que eu estou te falando nesse momento? Consegue abstrair o que eu estou passando a você? Outra coisa importante, queridos. Você já se viu irado porque alguém que magoou você, decepcionou você, continua vivendo uma vida plena de felicidade e parece que aos seus olhos ele, entre aspas, não pagou por aquilo que ele fez? Irmãos, não olhe assim. Não olhe assim, porque muitas vezes essa pessoa não vai receber, não que nós vejamos, o pago pela maldade que ele fez. Quase sempre nada vai lhe acontecer. Ele nos decepciona hoje ou ela, hoje, amanhã, depois, e segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Aí você fica remoendo a mágoa, a tristeza, você fica lá regando a sementinha da mágoa até ela virar uma raiz estrondosa no seu coração e uma árvore de alturas dimensionais. E para arrancar essa árvore, retirar essa raiz do seu coração,
vai ser doloroso demais. E aí você traz tudo isso, nutrindo tudo isso, regando tudo isso, e a pessoa tá de lá, de boa. Não faça isso com você. Não faça isso. Não faça isso, porque essa realidade pode gerar revolta em nós. Mas nem sempre essa indignação vai produzir uma mudança benéfica no nosso coração. Não quero que você se conforme com a maldade do outro. Eu só quero que você não se deixe sequestrar pela maldade do outro ao ponto de impedir que você tenha a vida que o Senhor prometeu a você. Amém? Escolha orar sobre isso, entregar esse assunto ao Senhor para que nós possamos viver em paz. Entregar é colocar na mão de Deus, virar as costas, nunca mais ir lá buscar. Porque a gente tem o hábito, quando é mágoa, a gente bota na mão de Deus, dá uma voltinha e fala assim, não, Jesus, me dá aqui de volta, me dá aqui que eu tenho que olhar mais alguma coisinha. Aí a gente pega, olha pro problema, chora mais um bocadinho. Aí você vai lá e entrega. Aí passa uma semana, você vai lá e pega de novo. Não, irmã, entregar é esquecer. É esquecer. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Porque eu já passei por isso. Já fui a rainha da ansiedade e da mágoa. E muitas vezes ainda me vejo pegando as coisas da mão de Deus e lambendo as minhas feridas e devolvendo para Deus. Aí na hora que Deus começa o tratamento, eu volto e lambo de novo as feridas. E isso, irmão, é só prejuízo. O ideal é que cada um de nós coloque na presença de Deus todas as nossas angústias e todas as nossas ansiedades e deixe Deus tratar. Deixe que Deus nos dê a consciência de que não devemos tomar essas coisas da mão de Deus, entregar e esquecer. Liberar o perdão, pedir se necessário for, reparar o mal se formos nós que causamos se necessário for. Amém? A experiência, irmão, de decepção, ela provoca ódio e ressentimento e esgotamento, tanto emocional como espiritual. Ela arranca todas as suas energias. A decepção, irmão, provoca ódio e a gente pode ver isso em Caim. O ódio levou ele a matar o irmão. A decepção que transforma o ressentimento fez Esaú tentar matar o seu irmão e esperar para matar o seu irmão por anos. A decepção que leva ao esgotamento relacional e espiritual fez de Jonas, mesmo depois de ele ter pregado para a nação, completamente esgotado, que ele sentou debaixo lá da ababoreira, esgotado, e ele preferiu a ababoreira do que um ser humano. É isso que a decepção nos causa. Ela nos causa ressentimento, ódio e esgotamento. Precisamos voltar a confiar. Não confiar, irmãos, como se essa pessoa fosse superior a nós, ou como colocá-la num patamar acima de nós, ou no mesmo patamar que Deus. Não, não é isso. É confiar nela, mas tendo a ciência de que ela é um ser humano e como tal, ela não é perfeita. Eu sei, é desafiador. É desafiador voltar a confiar em alguém, mas é necessário. Se o preço da decepção é alto, mais alto ainda é o preço de nós não nos relacionarmos. Vamos pensar? Você entrou no namoro, não deu certo, decepcionou. Aí você fala, não vou namorar nunca mais na vida. Vai funcionar? Você discutiu com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu amigo, sei lá. Aí você fala, nunca mais vou conversar com fulano. Vai funcionar? Daqui a pouco você vai se ver sozinho, frustrado. Por quê? Porque toda decepção que você tem, você quebra e rompe relacionamento. Eu sei que em alguns casos é necessário. Assim como aconteceu com Abraão e Ló. Ló falou assim, melhor para nós não brigarmos, você vai para um lado e eu vou para o outro. Isso pode, irmão. Mas não quebrou o relacionamento. Tanto é que quando Ló precisou, Abraão foi lá ajudá-lo. Eu estou falando de não manter contato minimamente. Para você se respeitar, não precisa estar com a pessoa 24 horas por dia. Amém? No fundo, a gente não quer deixar de se relacionar. Nem deve. Jesus é um exemplo disso.
Ele foi decepcionado, rejeitado, mas qual foi a forma que ele se comportou? Mesmo depois de tudo que ele sofreu. Lembra? Pois é assim que nós devemos confiar. Para que fique claro, nós só devemos confiar de forma absoluta em Deus. Nossa confiança no homem tem que ser com ressalvas, porque ele é um homem e não Deus, e como tal tem a natureza humana. Precisamos estar atentos ao bem que o outro pode fazer. Ou seja, a árvore a gente conhece pelo fruto. Muita gente está vendo que o indivíduo não presta e está depositando expectativas nele, das quais não vai acontecer, porque a árvore está produzindo frutos amargos. Então, fique atento aos frutos do indivíduo. Devemos transformar a nossa decepção num caminho de volta para Deus. Como nós fazemos isso? Através do perdão, através da oração, através da entrega e do esquecimento. Amém? Olá, você que acredita, vamos exercitar nossa fé? Prepare um copo com água para que, ao orarmos, ela seja consagrada e ao final desta oração você possa bebê-la e aquilo que você necessita, pela fé, possa ser alcançado. Amém? E você mesmo que nos acompanha diariamente e quer entrar em contato conosco para levarmos a palavra de Deus para a sua igreja, deixe sua mensagem no nosso WhatsApp DDD 62 984 897583 e assim que puder, retornamos a você. Sei que o Senhor tem coisas incríveis para nós. Amém? Nos planos de Deus não existe coincidência, existe providência, existe projeto, existe uma vida de completo controle da parte de Deus. Nesse exato momento não é coincidência, é Deus querendo que eu ore por você e que juntos possamos levar a palavra de refrigério e paz para demais vidas. Você ouve a oração, Deus te abençoa, você se sente alegre, grato e abençoado e compartilha a oração para que outras vidas também possam sentir o mesmo refrigério e a mesma alegria que você sentirá após a oração. Amém? Compartilhe essa oração. Faça a obra de Deus. Não se esqueça de compartilhar em seus grupos de amigos, familiares, no Face, no Instagram, no WhatsApp. Ok? Juntos, nós levaremos a palavra do Senhor Jesus aos corações. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Acione o sininho para juntos podermos orarmos todas as vezes que eu colocar uma oração nova. Você será abençoado. Você não pode perder essa bênção. Fique ligado aí. Inscreva-se, acione o sininho, depois coloque todas. Nós vamos juntos orarmos e aprendermos a palavra de Deus e nos tornarmos poderosos instrumentos de Deus nessa terra. O que você acha? A palavra de Deus nos diz: porque está abatido a minha alma e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus, porque Ele ainda vai nos dar refrigério ao ponto de nós nos alegrarmos e nós voltarmos o nosso coração em louvor e adoração a Ele. E Ele ainda continua dizendo: porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz, para lhe dar um futuro e uma esperança. E lembre-se também que Ele nos diz: tudo que você fizer de todo o coração, faça como se estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens, sabendo que o Senhor vai receber e vai te dar, retornar de acordo com aquilo que você merece. Você está servindo ao Senhor Jesus Cristo, então sirva o seu irmão, a sua irmã, como se fosse o próprio Deus. Porque quando a gente serve a Deus, a gente jamais será decepcionado, a gente jamais será frustrado. Amém? Vamos orar? Senhor de extrema bondade e misericórdia, o Senhor é todo poderoso, meu Pai, em suas mãos está todo o poder. Todas as coisas, Senhor, estão, Senhor amado, diante dos teus olhos. Em sua palavra, Jesus, nós aprendemos que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa nos salvar, nem os seus ouvidos tampados para que não possa nos ouvir.
Tua palavra, Senhor, ela nos instrui, que o Senhor revela o profundo e escondido do nosso coração. E eu creio que essa palavra, Senhor, está revelando aquilo que está no nosso coração, que é muitas vezes mágoa, rancor, ressentimento, ódio por decepção que nós sofremos. Mas nós também fazemos decepção, ó Pai. Praticamos decepção. Pai, é crendo na sua palavra que eu peço ao Senhor, meu Deus, atende a voz do nosso clamor neste momento e traz para nossa vida, a vida dessa pessoa que está me ouvindo, sabedoria e condições necessárias para que nós possamos nos libertar da decepção que tanto assola a nossa vida. Coloca, Senhor, no caminho dessa pessoa que está me ouvindo as condições necessárias, exatamente aquelas que ela precisa para obter a vitória. Senhor, essa pessoa que me ouve possui um coração magoado e está cansada de ter a sua vida invadida pelos sentimentos que a decepção traz. Sentimento de frustração e engano. Não permita, Senhor, que ela seja saqueada em suas emoções, em seus sentimentos e nas suas finanças. Que essa pessoa que me ouve seja imã para atrair ensinamentos que a farão sábia para lidar com a natureza humana. Sim, Jesus, nós precisamos aprender a lidar com a natureza humana. Precisamos, Senhor, discernir o que é espiritual do que é natural. Deus, o Senhor que tudo pode e nenhum dos seus pensamentos podem ser impedido. Olha para esse teu servo, essa tua serva que está agora nesse momento ouvindo a oração e responde, Senhor, este clamor. O Senhor é aquele que conhece os corações e sabe o que ninguém mais sabe e penetra aonde ninguém mais penetra. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. E essa guerra que nós estamos guerreando agora, Senhor, ela não é nossa. Nós colocamos ela nas suas mãos, ó Pai, e queremos entregar e não voltar a pegar novamente. Ajuda, Senhor, este homem e essa mulher a não andar ansiosos por coisa alguma, mas que eles venham ter em tudo que eles estão passando, mostrar ao Senhor, através da oração, através da súplica, com ações de graça, o que eles precisam. Para que, Senhor, eles tenham a paz que excede todo entendimento e que seus corações e os seus sentimentos sejam escondidos no Senhor Jesus Cristo. Pai, eu apresento essa pessoa que está me ouvindo agora. Essas pessoas, Senhor. Esse homem, essa mulher, que está agora, Jesus, chorando com lágrimas nos olhos, ó Pai, por causa de tanto ressentimento. Eu te peço, Senhor, que elas tenham a habilidade e talento para manter-se longe das expectativas, saindo delas, ouvindo para elas, que vão gerar mágoa, rancor e ódio. Também peço, Senhor, que o Senhor abençoe a mente de cada um dessas pessoas que está me ouvindo, dando a elas a sabedoria, a inteligência para fazerem o bem em tudo o que forem confiado a eles, ó Pai, e que possam resolver esses problemas da melhor maneira possível, sem serem agentes do mal e sem receber o mal. Pai, livrai essas pessoas de outras pessoas desonestas, mentirosas, invejosas e que tramam maldade. Envia os teus anjos, ó Pai, para ajudar, para proteger. A sua palavra nos diz que na aflição, Senhor, nós clamaremos ao Senhor, gritaremos por socorro e o Senhor ouvirá a nossa voz, ouvirá o nosso grito e chegará a nós a sua presença e nos atenderá. Precisamos que o Senhor nos ouça e nos atenda, Pai. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da tua graça e da tua majestade. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode intervir. O Senhor é o único que pode intervir nas nossas vidas de maneira positiva, de maneira coerente. E é crendo, Senhor, nessa intervenção é que eu te peço, ó Pai, neste momento, ajuda-nos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém? Meu amado, minha amada, tranquilo? Consegue respirar um pouco melhor? Consegue? Ore comigo então essas palavras. Repita comigo.
Senhor Jesus, eu apresento todo o meu ser ao Senhor, alma, corpo e espírito. Jesus, manso e humilde de coração, faça o meu coração semelhante ao seu, sem pecados, sem feridas, decepções, mágoa, ódio e todo e qualquer tipo de coisa que não provém do Senhor, do seu coração, do seu caráter, seja afastado de mim. Eu te louvo, Senhor, pelo dom da minha vida. Eu consagro, Senhor, a minha vida plenamente ao Senhor nesse momento, sem reservas, confiando todo o meu ser ao Senhor. Pai, pela graça do Teu Espírito Santo, trabalha em mim tudo, em todas as áreas da minha vida, no meu pensar, no meu sentir, principalmente no meu coração, onde há feridas que teimam em sangrar por causa das decepções, das mágoas, das tristezas que surgiram nos vários relacionamentos que eu tive no decorrer da minha vida. Relacionamentos com familiares, com amigos, com namoros desfeitos e mal vividos. Relações que, ao invés de me trazer paz e refrigério e amor e reconhecimento e respeito e cuidado, me trouxe, Senhor, mágoa, ressentimento e dor. Senhor, eu renuncio toda e qualquer forma de desamor que possa estar no meu coração nesse momento. Se houver falta de perdão, quero perdoar. Se houver, Senhor, falta de respeito, eu quero respeitar. Eu quero aprender a perdoar e a respeitar, porque eu também causo sofrimento, tristeza, raiva, ódio e tantas outras coisas nocivas ao coração das outras pessoas, como elas também causaram no meu. Principalmente, Senhor, esses pensamentos negativos, sentimentos negativos que vieram através da decepção. Eu quero me perdoar, eu quero perdoar o outro e, se necessário, Senhor, eu quero pedir perdão. Pai, para mim, muitas vezes tem sido difícil perdoar. Dai-me a graça do perdão que vem do Senhor e que eu possa restaurar as minhas relações afetivas. Eu sou humano, Senhor. Por isso eu não posso ser perfeito. Ensina-me, Senhor, a ser como o Senhor, sem pecado, sem ferida, sem decepção, mágoa, ódio. E que todo e qualquer tipo de coisa que não provém de ti, do teu coração, da tua vida, e que me destrói dia após dia, porque me leva para longe do Senhor, me leva para longe da paz, me leva, Senhor, para longe do amor, longe do refrigério. Tira do meu coração. Apresento o meu espírito, o meu corpo, a minha mente consciente, o meu subconsciente diante de ti, que o Senhor os venha governar. Pois eu sei, Senhor, se esse sentimento, se o meu corpo, a minha mente, meu consciente, meu subconsciente, o meu inconsciente forem governados pelo Senhor, eu vou aprender a viver em serenidade, paz e harmonia. Pai, tira de mim as lembranças que teimam em agarrar o meu coração, a minha alma, com pensamentos dolorosos. Eu rejeito todo e qualquer tipo de sentimento, de pensamento que eu tenha sentido ou tido no momento de extrema angústia e sofrimento, afirmando que não amaria mais ninguém, que me fecharia, que me trancaria para o mundo. E esses pensamentos e sentimentos, Senhor, me trouxeram até aqui, em prisões que querem ser eternas, que me impedem de ser feliz, me impedem de amar novamente, que quer que eu seja, Senhor, a ferida ao invés de eu ter uma ferida. Eu repreendo isso no nome de Jesus. Senhor, Tu és o meu manancial de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor, aonde eu vou beber. É a minha fonte de vida e de amor. Derrame sobre mim sem medida toda a graça dessa vida e desse amor, para que eu possa ser curada, para que eu possa ser curada das minhas feridas que foram provocadas pelo desamor, e que essa vida, esse amor que o Senhor vai me dar, supra toda a carência afetiva, emocional, e restaure as minhas emoções, e restaure os meus sentimentos, preenchendo todo o meu vazio de solidão com o seu infinito amor.
fazendo as minhas energias com isso reviverem, para que eu possa viver a vida com a abundância que o Senhor me prometeu. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me em todas as minhas necessidades, porque o Senhor as conhece uma a uma. Dá-me fé para receber a cura das decepções que eu trago dentro de mim. Dá-me fé para receber as curas, ó Pai, que tanto mal me faz. Essas decepções me feriram de tal ponto, mas eu confio no Senhor. Mas em seu nome, Senhor, nesse momento, eu libero perdão para quem me ofendeu. Pois assim como eu, elas também fizeram promessas humanas que não foram cumpridas. Coisas que nós prometemos e não cumprimos. E eu, Senhor, fiquei decepcionada. E quem depositou confiança em mim, possivelmente, também ficou decepcionado. Perdoa a mim, perdoa essa pessoa. Perdoa-nos, Pai. Sara a nossa dor, sara o nosso coração. Livra-nos desse sofrimento. Eu entrego em suas mãos essas decepções, porque somente o Senhor pode intervir na nossa vida de maneira positiva e coerente. Espírito Santo de Deus, liberte essa pessoa que me ouve de todo esse sentimento de sofrimento que está dentro dela, que está corroendo, que está tirando a alegria, que está causando tanto dano. Quero colocar tudo que essa pessoa que está me ouvindo diante do Senhor, tudo o que eu estou sentindo diante do Senhor. Tudo que essa pessoa é, tudo que eu sou, eu coloco em tuas mãos. O trabalho, a vida inteira, todos os entes queridos estão diante do Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu expulso das nossas vidas o espírito de ódio, de medo, de autopiedade, de baixa estima, de autossabotagem, de opressão, de culpa, de falta de perdão e qualquer outra força negativa que tenha investido contra mim e contra quem está me ouvindo para que nós fiquemos em estado de desgraça seja desfeita agora na autoridade e no poder que é no teu nome. Senhor, arrebenta todas as cadeias que prendem essa pessoa que me ouve nesse exato momento. Cure-a de todas as lembranças dolorosas. Enche-a com o teu amor, a tua paz e a tua alegria. Pai, eu te peço, restaure nela a alegria da tua salvação. Permita que a alegria jorre como um rio das profundezas que sai direto do seu trono para o coração dessa pessoa que me ouve. Ajude-a nesse momento tocar o Senhor aí no céu, tocar o Senhor por meio dessa oração. Coloque os nossos olhos postos em Ti, para que estes problemas percam por completo as suas forças. Cure-a, Senhor, onde esse mal se instalou, arranque agora pela raiz. Cure as lembranças dolorosas, os traumas, os ressentimentos e as marcas negativas. Senhor Deus, que a alegria transborde profundamente no ser dessa pessoa que me ouve. Com o teu poder e em nome de Jesus, refaça a história dessa pessoa, seu passado e seu presente. Livre-a, Senhor, de todo mal. É o que eu peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido? Deus está com você. Deus está enxergando a sua dor. Deus tem visto as suas lágrimas. E esta palavra que eu estou te falando agora, essa mensagem, esta oração, ela não é por acaso. Ela veio direto do trono de Deus para o seu coração e para o meu coração. Amém? Glória a Deus por isso. Você consegue, pelos olhos da fé, ver o trabalhar de Deus, o agir de Deus na sua vida nesse momento? Consegue sentir a cura? Consegue sentir o seu inimigo batendo em retirada? Você crê? Deus dará a vitória para você. Eu creio. E você? Eu creio que amanhã, ou daqui a pouco, essas recordações vão servir de testemunho para ajudar outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus Cristo, com toda a fé no meu coração, eu vou pedir ao nosso Deus que Ele concretize esta oração na vida do teu filho e da tua filha que está me ouvindo agora. Se ele ainda não sentiu a tua presença, ele não sentiu ainda o trabalhar que ele venha sentir. Que toda interferência e correntes de maldição sejam desfeitas agora na autoridade do poder que é no nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus por isso. Deus te abençoe. Olá, você que acredita, vamos exercitar nossa fé? Prepare um copo com água para que, ao orarmos, ela seja consagrada e ao final desta oração você possa bebê-la e aquilo que você necessita, pela fé, possa ser alcançado. Amém? Deus Pai Todo-Poderoso, consagra agora essa água com o seu amor, com a sua unção. Pela fé, coloca uma gota do seu sangue nela para que quando o seu filho, quando a sua filha beber desta água, que ela possa ter o poder para curar, para libertar por meio do seu Espírito Santo essa pessoa que está me ouvindo. E quando essa água for ingerida, que cada gota livre os seus filhos de todo mal e que eles recebam a sua bênção. Que eles sejam fortalecidos, renovados em nome de Jesus. Amém? Beba agora a sua água. Você também poderá oferecê-la a quem precisar, a quem você acreditar que necessite. Tome posse da vitória. Agindo Deus, quem impedirá? Creia. E antes que você possa imaginar, Deus mudará toda a sua história. Deus vai mudar o curso da sua vida. Creia somente. Meus amados, minhas amadas, vamos ao Salmo 23? A palavra do Senhor nos diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus por sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amém? Deus abençoe.